A gente está aqui na fábrica, junto com a Débora, que é a responsável pela fábrica. Vamos mostrar para o pessoal como é que se fabrica um reservatório desse de água? Vamos sim. Como é que começa o processo? O processo começa com o recebimento do projeto. Esse projeto é colocado em produção de acordo com o pré-moldado que a gente fabrica e são distribuídas as tarefas. O primeiro passo a ser feito, a produção da armação. A armadura do tubo, a primeira etapa. Você me falou que usa um aço especial, é isso? A gente usa o aço CA60 porque ele já vem em rolo, então facilita para nós a produção e ele também tem uma resistência maior. Bom, a diferença que existe entre esses dois aços, CA60 e CA50, é a resistência. Um deles aguenta 500 MPa e o outro aguenta 600 MPa. Isso tem a ver com a resistência, com a dureza, teor de carbono e etc. na composição do aço. Enfim, o CA60 é um aço de maior dureza, mais rígido, mais forte. Todo o aço que eles usam aqui na UMI é um aço CA60. Aí isso vai para uma máquina? Vai para uma máquina, onde é feito a armação, de acordo com as medidas do projeto, o espaçamento. Solda-se as barras verticais e após concluído, retira da máquina e leva para a forma de onde será preparada. Olha só que interessante, essa armadura é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer em obra. Normalmente é feito um estribo, é dobrado, colocado a armadura principal. Essa armadura que eles usam é uma armadura helicoidal, ela é uma mola. E essa armadura que a gente está acompanhando, acho que é com aço de 8 milímetros, é isso? 8 milímetros. Olha só, está enrolando um aço de 8 milímetros numa máquina, ali existe um espaçamento, cada projeto é um espaçamento, é isso? Cada projeto é um espaçamento. Depois que já está tudo enroladinho, aí é colocado, cada setor desse da máquina tem uma travessa, ali coloca uma outra barra vertical, que depois vai fazer o processo de solda. Pronto, vai para o estoque. A armação vai para o estoque para ser utilizada no momento adequado da produção. Aí existe um trabalho também que a gente viu eles fazendo com a forma. Tem que limpar. É utilizado na forma um desmoldante. Retira-se o tubo que estava na forma, desforma e faz a limpeza e passa um desmoldante. Aí que entra a armação. Isso é muito importante. Essa questão dos pré-moldados, como a gente usa formas metálicas, né? A questão da limpeza, de retirar os resíduos, deixar a forma limpinha, vai dando vida útil maior para a forma, vai dando mais durabilidade. E também não vai afetar o concreto. Um outro detalhe, uma dica que eu queria dar para vocês, que quando vocês usam o desmoldante, é usar uma camada fina. Quanto mais fina, melhor essa camada. Às vezes a gente vê, né, Débora, o pessoal espirrando com pistola, com pulverizador, fica uma camada muito grossa. O que acontece aí? Como você tem bolhas de ar nesse concreto, essa bolha de ar fica retida por causa do óleo. Então o macete é usar sempre camadas finas. Se quiser passar com pulverizador, não tem problema, pode passar. Mas passa uma estopa depois para deixar uma camada ultra fina. Limpa, já lubrificada, nossa forma vai para receber a armadura. Então é colocado a armadura, fecha-se a forma e coloca-se os calços que darão o espaçamento necessário para a armadura. Esse aqui é um espaçador feito de argamassa produzido aqui mesmo, tá? Tem uma forminha igual uma forma de fazer gelo, com uma argamassa de altíssima resistência e um arame. Agora isso daqui ele vai amarrar no fundo para garantir o recobrimento, ou seja, essa forma vai ficar distanciada, vai ficar espaçada ali, ó. A armadura não vai encostar na forma. Vira a forma na horizontal e leva até uma máquina onde ela vai ficar esperando para ser preparada a solda. O restante de solda, que são as esperas, que serão soldadas posteriormente lá na obra. Isso aqui é um insert que ele é soldado na armadura, ele vai ficar posicionado dentro do concreto e todas as células têm inserts na parte de baixo e na parte de cima. Para quando for fazer a montagem, você vai ter uma de baixo, uma de cima, solda a peça e unifica as células. Ele vai ser colocado por baixo da armadura para ficar em contato com a chapa. Ele já terminou a solda, isso aqui vai encher de concreto e ele vai ficar exposto. Um em cima, um embaixo, soldou, a peça fica única.
Exatamente. Aqueles anéis, eles, além de colados, eles são soldados uns nos outros. Isso é uma chapinha metálica. Vocês vão ver agora, vou mostrar a imagem para vocês. Uma chapinha metálica que ela fica soldada na armadura e fica bem na face da forma. Quer dizer, quando desformar, vai ficar só uma casquinha de concreto. Bater ali, ela fica exposta. E aí vamos partir para o enchimento. A armadura pronta, nós vamos precisar fazer o quê? Vamos ter que fazer um concreto, né? É feito o concreto na central, dosados os materiais. Esse concreto, ele desce por uma esteira e carrega a forma numa rotação de 30 RPMs. Terminando de carregar a forma, essa rotação é elevada, ela não é elevada bruscamente, até 90 RPMs. E essa rotação de 90 RPMs, ela permanece por 30 minutos. RPM, vamos explicar para o pessoal, que às vezes o pessoal em casa, não, até quem é mecânico, quem até conhece um pouco dessa nomenclatura. RPM é rotações por minuto. Então começa com 30, enquanto está enchendo a forma. Sim, começa com 30 enquanto está enchendo. Depois eleva para 90. Quer dizer que esse tubo dá 90 voltas em 1 minuto. Exatamente, 90 voltas em 1 minuto. E é por isso então que o concreto ele vai para a parede, ele praticamente é espremido. É a força centrífuga, né? Então, no momento ali da rodagem, ele compacta nas paredes, expulsa os vazios e que resulta num concreto compacto e resistente. Aí, gente, vamos lembrar um pouquinho de física. Força centrífuga é a força que expele, quando você tem um movimento rotatório, expele para a face. Que é exatamente isso que estão vendo. Aqui você me deu um belo exemplo de força centrífuga. O concreto cai no meio e praticamente ele cola. As montanhas-russas também são assim, né? Sim. O processo é o mesmo. Por que você não cai do banco na montanha-russa? Por causa da força centrífuga. A velocidade é tão grande que ela te empurra, que é o caso aqui também. A velocidade é tão grande na forma que ela empurra, ela espreme o concreto na parede, expulsa as bolhas, expulsa os espaços vazios, traz água para a superfície e o concreto fica perfeito. Terminado, aí eu estou vendo que o pessoal eles fazem uma raspagem depois. É feito um acabamento, né, um acabamento manual, para que essa superfície fique lisa, para receber posteriormente a camada de impermeabilização. O que o João está fazendo aqui no anel? O João ele está fazendo a impermeabilização no reservatório. Ele está dando a primeira demão, que é a demão base. Posteriormente a essa demão, no dia seguinte, ele vai colar uma tela que faz a ancoragem da impermeabilização e uma camada de um outro impermeabilizante. Tela é aquela telinha de fibra de vidro? De poliéster. É lógico, isso é um reservatório de água, isso aqui não pode vazar. Então é feito todo esse trabalho antes. Então são 3 camadas, é primer, tela e depois uma outra argamassa. É uma outra argamassa polimérica. Eu vou explicar para o pessoal o que são as argamassas poliméricas. A gente está acostumado a ver argamassa colante, argamassa de revestimento, argamassa reboco. A argamassa polimérica nada mais, nada menos que uma argamassa cimentícia feita com cimento e areia e que leva na sua composição uma resina acrílica. Isso faz com que essa argamassa ela aceite deformações sem romper. Ela fica flexível e não mais uma argamassa rígida como vocês estão acostumados a ver aí. Olha pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é esse concreto aqui, ó. É um concreto extremamente duro, seco. Daqui a pouco vocês vão ver o que isso aqui vai virar ali na máquina. Aqueles amigos pedreiros que gostam de concreto com muita água, é isso aqui que você busca. Quanto menos água, maior a resistência. E daqui a pouco vocês vão ver também nas imagens desse concreto seco o que sobrou de água no final. Quer dizer, dá para usar pouca água na sua obra também. A gente viu que é um concreto bem duro, praticamente sem slump, é um concreto seco, bastante seco. E no final, olha o quanto sobra de água. Quando é feita essa raspagem, sobra um monte de água. Quer dizer, isso é água que não deveria estar ali mesmo. Se ela saiu para fora, é porque não deveria estar. Exatamente, é uma água, é um excesso, né? E ainda tem um pouco de água de excesso que não vai ser utilizada na reação química, ainda vai ficar aí uns 7, 8% de vazios. Mas praticamente isso garante a impermeabilidade da caixa só por si, só no concreto. Só no concreto, nós podemos a gente faz alguns testes aqui em fábrica antes da impermeabilização, em alguns módulos, pega aleatoriamente para testar, obtido resultados positivos, não dá vazamento mesmo. Sem impermeabilização nenhuma. Sem impermeabilização. Até a gente vai mostrar isso para vocês. Olha pessoal, a gente veio aqui em cima de uma dessas células para mostrar para vocês um reservatório com 20 mil litros de água dentro. O objetivo disso não é testar, absolutamente não é testar a impermeabilização, porque eles têm certeza do que eles fazem. Principalmente mostrar para vocês qual é a diferença entre um concreto convencional e um concreto bem elaborado como esse aqui, que é o concreto centrifugado. Quando eu mostrei para vocês a imagem daquele concreto seco com pouca água, isso significa o quê? Que esse concreto, por ter pouca água, ele vai
dá muito pouco vazio depois. Ou seja, esse concreto vai ficar mais compacto e fica impermeável por si só. O próprio concreto já é impermeável. Esse trabalho de impermeabilização que eles fazem é uma consolidação, assim, uma garantia. Mas o próprio concreto já não passa água. Isso é qualidade de produto, qualidade de elaboração e tecnologia. Por isso que quando eu falo para vocês em casa, para usarem pouca água na hora de fazer o concreto, é para atingir esse objetivo. Quanto menos água, melhor a qualidade, maior a resistência, mais qualidade, porque o concreto fica mais impermeável. Terminado, essa peça é desformada, depois vai receber cura. Ela recebe, passa por um processo de cura, a nossa cura é a vapor. No dia seguinte, ela é desformada. Um dia depois já está ok. Ela já é desformada e já vai para a impermeabilização. Por que esse processo de cura? Para acelerar, para ficar mais rápido. Com 24 horas, tirar uma peça dessa que é uma peça pesada, realmente é complicado. O vapor ajuda exatamente nisso, você acelerar a reação química do cimento. Porque esse cimento ia levar 2, 3, 4 dias, às vezes, para chegar. Com o processo de vapor você consegue em poucas horas. Uma outra coisa que é importante que eu queria frisar aqui para vocês é o seguinte: eles usam um cimento chamado cimento CP4. Eu já fiz uma brincadeira numa loja uma vez, perguntei para o vendedor qual era o tipo de cimento que eles tinham. Eles diziam que tinham tipo Votoran e também, que não são duas marcas. São vários tipos de cimento, tá? O CP4 é um desses tipos. Ele é um cimento que ele recebe uma adição de pozolana, de cinza, o que dá uma durabilidade maior para o concreto. Então existem vários tipos de cimento, a gente ainda vai ver isso numa matéria um dia falando só sobre cimento, mas aqui no Paraná são fabricados 5 tipos de cimento. Eles usam um CP4, que é um cimento RS, ou seja, ele é resistente a sulfatos, é um cimento que dá uma durabilidade maior, que é por causa do ataque químico que vai ter pelo cloro na água se atingir a armadura. Exatamente. Inclusive a água potável, ela pouco ataca o concreto. Também tem a camada de impermeabilização que faz essa proteção. Mas o CP4 32 RS, justamente como você falou, Sérgio, ele auxilia devido à adição de pozolana a preencher os vazios, os menores vazios ali do concreto. Quer dizer, tudo é pensado, não é só fazer concreto, jogar numa forma, existe muita tecnologia por trás disso. Quando vocês veem a caixa d'água pronta, o insert aparece só a porca, tá? Na verdade, tem toda essa dobra de aço que é soldado nela, que é para dar fixação. Isso aqui fica imerso dentro do concreto, que não deixa que essa porca seja arrancada. E ela é colocada e posicionada na armadura certinho na hora da forma. Onde tem o furo ali, ele vai posicionar agora. Isso aqui depois é para fazer certinho a montagem da escada. Essa aranha que eles chamam aqui com a porca, ela é colocada exatamente no orifício, passa um parafuso de dentro para fora, ou de fora para dentro, né? E depois solda essa aranha na armadura, para ter garantia que vai ficar exatamente no mesmo ponto e distribuir as cargas depois. Isso é uma peça pré-moldada. Tudo que é pré-moldado tem que ter planejamento. É pensado antes como é que vai se fazer. Essas peças que vocês estão vendo aqui, ó, são os parafusos, são os inserts, aonde vão ficar os parafusos para fixação das escadas tipo marinheiro. Não tem nada que furar depois, afinal de contas isso é um reservatório. Um furo errado aí você pode comprometer a peça. Então, tudo é feito de forma antecipada aqui dentro da fábrica. As escadas são feitas aqui pela UME mesmo, né? A gente até não mostrou o processo, mas ela é realizada aqui. E esses inserts são deixados já no momento da concretagem com material já galvanizado para não haver problema posteriormente com parafuso, ferrugem, etc. E esses inserts também a gente utiliza para movimentação das peças aqui dentro da fábrica. Então, isso daqui é um barrilete, uma casa de máquinas. Ela vai intermediária. Normalmente, ela fica na metade do reservatório. E temos também uma que é a de base, onde ficam as bombas no início do reservatório, na base mesmo do reservatório. Barrilete. Está aí uma palavra nova que eu queria até explicar para o pessoal. Você já deve ter visto no seu condomínio, no seu prédio, que embaixo da caixa d'água tem a saída da tubulação que vai alimentar o prédio. Aquele tubo grosso que sai, que vai fazer a alimentação principal do prédio e as outras redes todas, aquilo é chamado de barrilete.
Tá. Então essa aqui é uma célula própria para a montagem da tubulação. Exatamente. Existe uma outra dessa que fica lá em cima, numa parte do reservatório que não vai alimentar o prédio. O que é aquela parte lá de cima? Aquelas células são para reserva de incêndio. É um volume já especificado, né, de acordo com o Corpo de Bombeiros. E ela não é utilizada porque ela tem que ficar para uma reserva de incêndio. Ah, legal. Então aquela parte ninguém mexe, aquilo é proibido mexer. Talvez vocês nem saibam disso, mas aí no edifício que você mora, uma parte da água que está reservada para vocês não é para vocês. Ela é específica para um caso de incêndio, que é uma questão de segurança. Vamos falar um pouquinho de capacidade. Até que capacidade, até quantos metros de altura pode chegar um reservatório desse? Os reservatórios pré-moldados aqui da UME, eles podem chegar até 35 metros de altura, com uma capacidade de até 200 mil litros. 35 metros, 200 mil, eu não consigo imaginar esse volume todo. Realmente é muita coisa, é uma capacidade muito grande, deve atender às vezes até um condomínio. Eu não lembro fazendo os cálculos, eu sei que é 150 litros por pessoa, tem que ter reserva para 2 dias, mas deve dar muita gente o reservatório de 200 mil litros. Ah, bastante. A gente atende muito condomínio, às vezes até 2, 3 reservatórios no mesmo condomínio. Manutenção desses reservatórios, existe manutenção? Olha, a manutenção praticamente não existe. O reservatório, uma vez produzido de maneira adequada, com uma impermeabilização e montagem correta, ele não depende de uma manutenção. Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte, um concreto bem feito, bem elaborado, com uma boa tecnologia, ele pode ter uma vida útil de 150 anos. O que é isso? 150 anos sem que você precise fazer absolutamente nada. Isso para um concreto normal. Concreto aqui da UME, que é um concreto centrifugado, concreto com baixo teor de água, alto consumo de cimento, um concreto com muita tecnologia, isso deve superar realmente essa expectativa de 150 anos. Então, essa é realmente uma diferença na hora de optar por um reservatório, já que você vai ter água dentro, vai ter intempéries e vai estar com esse material exposto. E nós estamos falando de água. A água é saúde. Eu queria chamar a atenção para a armadura. Reparem que é ferro grosso, ferro de bitola grande, espaçamento muito pequeno, porque é esse fundo que vai suportar todo esse peso de água em cima dele. Não é pouca coisa não, tem muita carga aí dentro. O concreto convencional foi aplicado ali e foi vibrado com vibrador de imersão. Aliás, aproveitem para observar bem o que ele fez ali, porque esse é o processo correto de você aplicar o vibrador. Com o mangote na vertical, em pontos próximos, sem segregar o material. Acabado o fundo, foi dado acabamento e foi coberto com uma lona preta para fazer a cura, ou seja, para evitar que essa água se evapore e vá embora. Eu estou aqui com o seu Antônio e o mestre vai falar para a gente um pouquinho da preparação para receber esse produto, que é da fundação. Correto. Como é que foi feita essa fundação, mestre? Bom, essa aqui é uma hélice contínua, ela tem um estacamento, a profundidade de 14 a 15 metros de profundidade, MPa 30, que é o concreto que a gente usa, para sustentar essa caixa de 15 metros de altura. É feito umas sapatas, né? É um radier inteiro, é um radier direto ela, para sustentar a caixa em cima. Por isso que a gente usa um concreto, demora 21 dias para secar, para suspender essa caixa em cima. Esse é o momento onde a interação homem-máquina tem que funcionar em harmonia com perfeição. Se o operador do guindaste agora cometer algum erro, ele corre o risco de derrubar toda essa torre. Então esse é um momento bastante delicado, onde as coisas têm que ser feitas com muita calma e com muita habilidade. E nisso esse pessoal é extremamente treinado.
Acho que foi a matéria mais tensa que eu já fiz até hoje. Normalmente eu vou mostrando para vocês o passo a passo das coisas. Cada coisa, conforme elas vão acontecendo, a gente vai explicando. Por que a gente não fez isso dessa vez? Porque nós estamos aqui com o Ari encarregado da UME. O trabalho é tão delicado e tão tenso que eu não quis tirar a atenção dele para gravar. Já está tudo tranquilo, já conseguimos relaxar, né, Ari? Então agora a gente vai explicar para vocês aí como é que a gente chegou nesse ponto de estar com essa caixa já toda montada. Tudo dentro de norma de segurança, usando cinto tipo paraquedista que realmente salva a vida da pessoa. Cada um sabia exatamente o que fazer na hora exata. Exatamente. Colocou a primeira tá certo. Vai entrar com o segundo anel. Passa o epóxi e assenta em cima. Correto. Todos os anéis têm um insert metálico, que é essa peça aqui, ó. A cada distância, tá 30, 40 centímetros, tem um insert desse. Fica na armadura, como a gente já mostrou para vocês, o detalhe, ela fica na parte externa. Eles vão descascar ali, que fica uma natinha de cimento para deixar isso à mostra, e vão soldar cada anel de cima e de baixo. Então não é só o epóxi, não é só a cola que faz a fixação das caixas. Essa solda também que garante a unificação dessa armadura, desde baixo até em cima nesse reservatório. Tem algum trabalho de impermeabilização por dentro? Na junta só. Você vai usar um revestimento acrílico? Vai o compound mesmo. Ah, próprio epóxi. E daí uma demão de Viapros 5000. É um líquido com um cimento especial, faz uma pintura. Vocês acompanharam aqui uma novidade, é por isso que a gente trouxe para vocês verem e saberem como é que funciona a montagem de uma caixa d'água pré-moldada. O que vocês não sabiam é que esse trabalho era feito tão rápido e com tanta precisão. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho perfeito que vocês fizeram assim. Também não podia ser diferente. Se o seu problema é armazenar água, nós da UME Pré-Moldados temos a solução. Se você é um construtor, precisa de um reservatório com capacidade elevada de água, entre em contato conosco. Podemos fazer um orçamento sem compromisso. Pode entrar em contato nos telefones 3652-1131 ou pelo site www.ume.com.br.